Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. E agora há pouco nós estamos comentando aqui, 8 anos já se passaram, com muita velocidade, a gente não sente isso, mas o agradecimento a vocês pelos esses 8 anos que nós estamos convivendo juntos, né, que já se passaram então todo esse tempo e, sem dúvida nenhuma, vocês que nos assistem todas as semanas são os verdadeiros responsáveis por isso, né? Pelo carinho, pela forma como nos recebem aí na sua casa todas as semanas. Muito obrigado. O agradecimento também aos nossos apoiadores culturais, FADISMA, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado por essas duas entidades, empresas, enfim, que estão sempre nos apoiando. Mas, como disse no programa passado, nós estamos vivendo um período de exceção, estamos muito tristes porque temos que estar todos nós enclausurados, né, em casa, nos cuidando, o uso da máscara, o álcool em gel, uma série de cuidados, e isso se chama prevenção. Vocês sabem bem que eu gosto muito desta palavra, né, prevenção. Então, a gente debate muito sobre isso. E durante esse período, vocês estão vendo que nós estamos dando prioridade para a questão cidadania. Sim, porque nada mais é do que esse exercício de cidadania que nós estamos realizando durante todo esse período. E para isso, nós estamos trazendo aqui mais um convidado, justamente para tratarmos deste assunto. Ele é o Dr. Márcio Alessio. O Dr. Márcio, ele é graduado em Direito pela Universidade Franciscana, tem o curso de consultor empresarial pela FGV, lá em 2010, especialista em Direito do Consumidor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é sócio do escritório e gestor do Núcleo de Direito do Consumidor do Jobim Advogados Associados. Jobim Advogados Associados. Então já é um grande conhecido nosso, né? O Márcio já foi apresentador aqui no nosso programa na TV, no canal 19 da TV Santa Maria. Então ele tem uma intimidade muito grande também com as câmeras, e isso vai facilitar aqui a nossa participação. E é conselheiro da Fundai. Qual o motivo que nós convidamos o Dr. Márcio hoje? Para nós falarmos a respeito do direito do consumidor. Porque está tudo muito nebuloso, tem dúvida numa série de situações. Márcio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza absoluta que o tema é bastante atrativo, tendo em vista de tudo que está acontecendo aí, né, Márcio? Então, eu quero agradecer a ti, né? Sei que teve que largar o escritório lá um pouquinho para estar conversando com a gente, mas eu tenho certeza que a comunidade aqui, os nossos telespectadores estão também agradecendo. Imagina, primeiro eu que agradeço o convite. A gente sabe que a retórica é esse agradecimento, mas para mim não é. Na verdade é um prazer retornar aqui à TV.
É um prazer participar do teu programa, primeira vez, né? Agradecer a todos que estão nos ouvindo. Perfeito. Me colocou no compromisso. Na verdade, eu não tenho tanta intimidade assim, muito pelo contrário. A gente gravava alguma coisa de direito do consumidor. Legal. Acho que faz mais ou menos um ano, 2 anos atrás. Temos uma ideia de retomar num futuro não muito distante, né? Importante. De gravar um material para fins de instruir os consumidores sobre seus direitos e deveres. Legal. E antes de nós entrarmos no assunto, Sim. que realmente, caso nós não atrapalhemos, é um assunto que tem muita coisa para a gente falar, o momento é realmente muito oportuno. Queria parabenizar pelos 8 anos de programa. Obrigado. Sem dúvida, 8 anos já falam por si, né? Então, parabéns, é um prazer estar aqui no seu programa. Vamos lá, vamos tentar trazer alguma coisa, né, alguma informação para os nossos ouvintes. Márcio, o que nos levou, né, a gente sempre trabalha de forma muito harmoniosa com o nosso telespectador, e chegaram aqui algumas, na TV, algumas dúvidas a respeito, principalmente depois do nosso último programa. Nós fizemos um programa na semana que passou, envolvendo aqui o Cindy Lojas e a CDL, né? Porque toda esta situação que ficou com a dificuldade de se abrir o comércio, se abre de forma abrangente, se abre de forma limitada, enfim, toda essa discussão. Mas com base nisso, a população, como um todo, ela tem uma dúvida muito grande a respeito que tudo isso está sendo de forma involuntária, evidente, né? De forma involuntária ao consumidor. Com certeza. E a partir daí, existem dúvidas a respeito de saldar as suas dívidas, a respeito, Márcio, de se eu posso pagar desta forma ou não posso. A questão também envolvendo os valores. Nós estamos assistindo pela mídia. Bastante. Eu faço uma introdução aqui, depois eu vou jogar para ti, tá, Márcio? Por favor. A questão envolvendo, Márcio, por exemplo, o valor abusivo de algumas mercadorias, enfim. Eu gostaria, com a tua experiência aí, que tu fizesse aí uma síntese para nós de tudo isso. Ótimo. Acho que vamos batendo um papo. Exato, bem isso. E aí a gente vai trazendo... E qualquer coisa, Márcio, eu te interrompo e faço a pergunta também. Maravilha, me ajuda, né? Perfeito. Bom, o que o pessoal tem questionado bastante, eu acho que até já melhorou um pouco mais, essa situação já se tranquilizou. Porque, como tu disseste, nós somos só os passageiros dessa situação toda. Exato. Né? As coisas vão acontecendo, as medidas jurídicas, as medidas legislativas também vão acontecendo de acordo com a necessidade. Né? Ninguém se prepara, nem juridicamente e nem legislando para Não teve esse planejamento anterior, evidente. Não tem como. A evolução social ela chega até um ponto onde a gente pode se adaptar as leis de acordo com aquilo que a sociedade vai evoluindo. Ninguém sabe o que acontece em momentos pandêmicos, né? Então as situações vão acontecendo e se tenta de alguma forma, até no meu ponto de vista razoavelmente célere, está se conseguindo se construir uma situação tanto jurídica quanto legislativa de maneira a abraçar o consumidor. Eu vejo a nossa legislação consumerista é de 1990. Relativamente nova, mas não tão nova. Mas já muito bem consolidada, né? Então, ela vem sendo incluída em todos os debates de programas de TV, avisos aos consumidores. Aqui estamos nós falando sobre isso, inclusive, justamente porque essa lei ela preencheu uma lacuna muito grande que se tinha, né, nos relacionamentos sociais. A questão, inicialmente, então, da questão falaste antes do aumento dos preços abusivos, né? Essa é uma dúvida que a gente ouve bastante. Meu Deus, eu comprei um tubo de álcool em gel por R$11,90, um exemplo que eu posso dizer porque eu sabia que era R$11,90. Quando eu mesmo fui comprar, estava R$35,90. Você imagina? Ela é 200 vezes mais, talvez até um pouquinho mais. De fato, isso não pode. Mas o que pode, né? Isso. Como é que pode? É natural que em momentos de dificuldade mercadológica, como a gente está vivendo agora, os preços eles possam sofrer alterações. Sim, até é natural, desde que ele não seja abusivo dentro desse fator, né, Márcio? Exatamente, é uma questão de oferta e demanda. Sim, isso. Quanto você precisa, e também tem que se pensar um pouquinho para o lado do fornecedor, que daqui a pouco quem fornece o insumo lá atrás chegou com um pouquinho mais caro, quem produziu também teve que colocar um pouquinho mais de dificuldade. Correto.
porque a produção, a continuidade da sua própria empresa também dependia um pouco disso, e se aceita que o preço final ao consumidor ele chegue com um pouquinho mais elevado, de acordo com a oferta e demanda. Sim. O que não pode realmente é que se tem uma diferença tão galopante como R$ 11,90 para R$ 35,90 sim. em 3 dias. Não, e tem até casos, Márcio, que é superior ainda a esse valor que tu falaste. Eu estava vendo até, foi ontem, uma notícia de R$ 90, sim, lá de São Paulo. Meu Deus do céu. R$ 90 um tubinho de 500 ml, que custava R$ 11,90. Talvez uma variaçãozinha de uma marca ou outra, né? Mas, de fato, aí, neste caso, não se pode mais. Máscara foi no mesmo sentido, outros produtos também. Mas me parece que já deu uma melhorada, né? Os órgãos... Estabilizou? Estabilizou. Já reduziu o preço, né? Claro que foi aquela busca, todo mundo saiu atrás de álcool gel, era fila em farmácia, mercado. Houveram várias denúncias, né? Houve diversas denúncias ao PROCON, que é o principal encarregado de fazer essa fiscalização. Era aí que eu queria chegar contigo, Márcio, dentro da tua experiência, então, o fator para o consumidor, a partir do momento em que ele detecta, né, e que ele está se sentindo lesado naquele momento, qual a atitude que ele deve tomar? A primeira coisa é retratar, faz a prova, né? Faz a prova, se possível. Tira uma foto, faz uma gravação, isso não tem sido falado por muita gente. É verdade. Eu não sei, eu digo... Porque hoje, Márcio, nós temos aí, a tecnologia está à nossa disposição, na nossa mão ali, né? É fácil de usar. Fácil de usar. Basta pegar o celular e tirar uma foto, né? Isso. Então, a primeira coisa, se for possível, é retratar. Retratando é entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor. Mais especificamente, na nossa cidade, nós temos hoje o PROCON, que é o caminho mais direto, né? Eu soube também que muitas pessoas estão ligando para a prefeitura, e até eu não tenho conhecimento se essa notícia ela é tão precisa, mas parece que a prefeitura... Mas a prefeitura ela está com um órgão, com um telefone disponível, né, para a denúncia. Até a gente pode eventualmente depois divulgar para denúncias, né? E aí eu também soube que a Anvisa, algumas denúncias para a Anvisa em função dos medicamentos. Porque daí ela é específica, claro. Isso, porque também acabou acontecendo de os medicamentos também sofrerem uma elevação de preço, né? Porque teve aquela corrida, ninguém sabia o que ia acontecer. Vai fechar, vai ficar aberto, não vai? Verdade. Então esses são os caminhos diretos, né? Porque também é difícil o consumidor, hoje eu vou ajuizar uma demanda em função de uma diferença de R$30, R$40. Sim. Nem se aconselha. Exatamente, isso, né? O valor é muito... O valor é muito ínfimo. Movimentar o judiciário por causa disso também não... talvez não seja juridicamente uma situação, ainda mais nesse momento agora, né? Temos que priorizar saúde. Isso, tem outras prioridades. Mas tem também um caminho direto para o consumidor, eventualmente, que é o consumidor.gov. É um caminho online. Esse aí é online. De acesso a uma situação ainda relativamente nova. Consumidor.gov.br. Esse é um caminho, é aberto uma reclamação pelo próprio sistema do consumidor.gov. A empresa fornecedora ela é notificada e ela se obriga a dar uma resposta. É mais ou menos criando um paralelo, seria uma situação de que acontece quando você está insatisfeito com uma reclamação e você coloca na internet, tem os sites de reclamação, enfim, e eles fazem uma pontuação, só que o consumidor.gov não, é um link governamental. Esse cai direto no órgão fiscalizador. E ele serve depois como prova para se fazer no processo judicial em caso de necessidade. Perfeito. Então, esse é um caminho. Maravilha. Márcio, já estão nos avisando lá que vamos para o intervalo. No segundo bloco, Márcio, eu gostaria então de tratar contigo, eu acho que esse primeiro foi muito bom dentro da questão do que o consumidor fazer, caso se depare com a questão abusiva. E agora, Márcio, uma coisa que nós estamos verificando muito é a questão de pagamento de parcelas, o carnê, enfim, que o consumidor está com muita dúvida a respeito disso. Então aí, no segundo bloco, eu gostaria que tu tratasse disso aí, tá bem? Maravilha. Pessoal, vocês viram então que o motivo do nosso programa hoje, e o Dr. Márcio estar aqui conversando conosco,
é justamente tirarmos algumas dúvidas, mas principalmente deixarmos o consumidor de forma tranquila, dentro do aspecto legal, jurídico, principalmente que ele vai nos trazer agora no segundo bloco, que é aquela questão da minha dívida, né? Olha, eu tenho uma dívida lá a ser paga, a luz, a água, enfim, a loja X, que eu fiz lá um carnê, né, com 3, 4 prestações, parcelas, enfim, e ele vai tirar essa dúvida para nós, tá bem? Então, vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Estamos tendo o prazer hoje de estarmos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Márcio Alessio. Dr. Márcio é sócio, trabalha junto ao escritório Jobim Advogados Associados e que está nos dando aqui e tirando uma série de dúvidas a respeito do direito do consumidor. Nós estamos vivendo nesta pandemia, enclausurados, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo e que tudo mudou, a nossa rotina mudou. E o Dr. Márcio está aqui justamente para falar um pouco, a gente sabe que o tempo é curto para falar tudo que é necessário, mas ele vai tirar algumas dúvidas nossas aqui. Márcio, o que nós falamos no intervalo, a respeito do envolvimento, então, do meu compromisso em pagar as contas, né? Como que tu possa nos sugestionar aí de que forma agir? Vamos lá, tentar ser um pouquinho, como é que a gente vai conseguir abranger Exato. todos os pontos, né? Assim, vale a regra aquela que foi divulgada na mídia do bom senso, em primeiro lugar. Certo. As faturas, as dívidas que os consumidores fizeram, elas não vão deixar de existir. As dívidas, quando elas foram contraídas, elas têm que ser honradas. Certo. Existem algumas situações que as pessoas estão achando que simplesmente eu não vou fazer nada. Eu tenho um exemplo bem rapidinho para dar. Sim. De um estabelecimento comercial, um restaurante, e ela, claro, fecharam as portas, caiu a renda, não teve como pagar e ela simplesmente, não, eu vi na mídia que não vão cortar nada, não vão cortar água, luz, vão ficar suspensas as cobranças, não preciso fazer nada. E na verdade ela foi protestada, faz 3 dias. E isso agora que começou a reabertura do comércio, acabou atrapalhando para conseguir contratar com novos fornecedores, enfim, retomar. Certo. E na verdade não é isso exatamente. O que as pessoas têm que fazer é buscar contatar com os seus credores
informar a necessidade. E haver essa negociação. Haver o bom senso, a negociação. Informar, olha, na atual circunstâncias eu não tenho como pagar. Isso, eu não vou ter que pagar nesse mês, no outro mês eu te pago X. O que eu tenho de exemplo de algumas, até de clientes e algumas pessoas que me procuraram, as pessoas entraram em contato, olha, eu tenho 3 cheques para os próximos 3 meses, que é sabido, né, que vai durar ainda, vai perdurar a pandemia. É simplesmente, não tem problema. Quais os cheques que o senhor quer prorrogar? Prorroga, joga para o fim do contrato, sem juros, sem correção, sem nada. Isso é uma atitude legal de uma empresa, de um fornecedor. É isso que se espera nesse momento, na verdade. Sim, né? Sim. Juridicamente, não existe esse dever de prorrogar a dívida, mas se tem feito na medida do possível. Isso. O que não pode é que, senão, simplesmente se cale. Sim, né? porque daí fica aparecendo o calote. Fica aparecendo o calote, exatamente. Existem diversos projetos tramitando e essa situação ela tem mudado dia a dia, então tem que ter um pouquinho de cautela. Por exemplo, no momento está vigiando a impossibilidade, não pode cortar água, luz, internet e telefonia, né? Só que isso é uma ação, existem diversas ações judiciais agora tentando reverter essa decisão, algumas prós, algumas contras. Então, na verdade, tem que ter um pouquinho de calma. O consumidor que tem condições de ir liquidando, pagando suas faturas, o aconselhado é que pague. Correto. Até para que o outro lado também tenha condições financeiras de subsistência. Isso. Porque é natural que se pense em si, mas neste momento, tirando alguns pontos do comércio, a outra ponta também está sofrendo. Sim, porque nesse caso, Márcio, ela é uma roda que ela tem que girar para poder suprir, né, todos os... Exatamente. Óbvio que o consumidor, 95% das relações, ele é o elo mais fraco. Sim. Ele é o hipossuficiente. Ele tem menos conhecimento técnico, tem menos... Claro, porque... Todos os direitos do Código de Defesa do Consumidor estão ali. Só que é um momento diferente. Como tu citaste, a gente tem que se adaptar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar conversa. Foi assim quando começou a situação do aluguel. Não sei se o senhor chegou a verificar. Foram diversas discussões sobre a obrigatoriedade de pagar ou não aluguéis. Isto. Na verdade, tem que pagar. O que, juridicamente não há um caminho que desobrigue o pagamento de aluguéis, né? Mas o que se pode fazer é entrar em contato com a imobiliária, entrar em contato com o proprietário e dizer, olha, eu trabalho, né, eu não tenho condições porque eu estou prejudicado no meu trabalho, quem sabe vamos flexibilizar o pagamento, vamos diminuir esses meses. Em suma, Márcio, isso aí tudo ele está dentro do bom diálogo. Do bom diálogo. Do bom diálogo, da negociação. Não é momento de judicializar. Sim. Não, sim. É o momento de se conversar. Correto. De conversar e achar um meio termo, Perfeito. Né? Para os dois lados. Outra situação que se debateu muito, a possibilidade de pagamento das escolas. Isso foi muito É um outro debate em que, como não está acontecendo o normal do ano letivo... Exatamente. Só que aí tem algumas peculiaridades e eu vejo que há alguma certa confusão. Sim. Por exemplo, escola que consegue dar serviço, atividade escolar continuada, a palavra-chave é continuada. Continuada. Se os professores conseguem mandar material para as mães, para os pais, conteúdo online ou atividade para não interromper o ano letivo, eles podem continuar cobrando sua mensalidade. Juridicamente não existe nenhum problema. Certo. Se a escola quer fornecer algum tipo de desconto, fornecer alguma redução da mensalidade nesse período, ok, não tem... Aliás, é louvável. Sim. Deve-se parabenizar. Agora, não se pode cobrar de quem não está dando desconto, porque, infelizmente, eles têm esse direito. Sim. Ou, infelizmente, enfim, talvez algumas não podem também, né? Outra situação é a creche. Berçário. Isso que eu ia comentar contigo, porque aí vem a questão da pré-escola, né? A creche, enfim, que é os pequenininhos ali. Aí não existe, não tem como se dar continuidade a esse serviço. Você não pode pegar o seu filho pequeno e deixar no berçário. Exato. Porque ele está fechado. Então, nesta situação, não é possível se fazer a cobrança. Pode sim, não é necessário que se pague. Deveria que a creche, a instituição, não cobre durante esse período, ou se cobrar, ter o bom senso de cobrar um mínimo possível. Um valor diferenciado, justamente, Márcio, para não quebrar também
a questão... As duas pontas. Exato, porque tem a professora lá que ela não está trabalhando, e aí se nós cortarmos o salário dela, vai ter um outro depois problema. não vai ter onde colocar o filho quando a situação se normalizar. Exatamente. Então é nesse sentido, né? Academias, também se falou muito de academia. A academia, também essa questão do serviço continuado. Isso. Se a academia ela está fechada, portas fechadas, é a mesma situação da creche. Eu vejo que alguns profissionais estão dando aulas online. E isso ainda não ficou bem claro. Não está bem... Não, ainda tem uma divergência. No meu ponto de vista, que se o consumidor ele aceita aquela aula e ele participa, ele está de alguma forma dando continuidade. Ele entrou num acordo. Exatamente, mas juridicamente falando ainda há uma divergência sobre isso. Mas eu acho que daí, no caso, vai de cada situação específica. Exato. A gente vê também uma situação que aconteceu bastante ao contrário do que se vê na mídia. Muitos bancos, e talvez até mais instituições financeiras, essas paralelas, certo, ao invés de pegar esse momento e simplesmente prorrogar as dívidas, como muitos bancos fizeram, prorrogaram mesmo. Negociar com o cliente. Pelo contrário, eles forneciam opções de refinanciamento, mas incluindo toda a dívida. Jogando parcelamento para 96 meses, 120 meses por vez, e jogando juros na mesma média. A única coisa que acontece quando tu escalona esse parcelamento é que o valor da tua parcela, que era R$500, passa a 250. Márcio, então para aí um pouquinho. Isso que tu estás falando aí agora, o nosso telespectador tem que ter um cuidado muito grande. Porque senão ele sem dúvida nenhuma está sofrendo um prejuízo a longo prazo. E eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu muitas vezes durante esse período de pandemia. Certo. Tenho certeza porque eu presenciei, inclusive. Sim. Agora, como os órgãos foram para cima da Febraban, bateram forte nessa questão, e os bancos, de certa forma, também conseguiram enxergar que o momento não é, né, de fazer tanta pressão, mas eu tenho muita gente simplesmente pegou uma dívida, hoje devia R$10 mil, para fazer um exemplo simples, dividido em parcelas de R$500 mensais. O banco diz, não te preocupa, eu baixo a tua parcela, vamos refinanciar. O mesmo juro, as mesmas taxas, às vezes até pior. Com um redimensionamento da dívida. Porque daí, a minha parte como consumidor, eu vou dizer, olha, eu tinha uma parcela de R$500, agora ela baixou para 200, o cara vibrou. Mas, olha, ele está sendo enganado. Essa situação ela pode não ser abusiva do ponto de vista jurídico, porque manteve os juros e as taxas. Exato. Mas ela não tem bom senso nenhum. Não tem. Então, o consumidor ele tem que se cuidar quando se fizer esse tipo de proposta. Tem que ter. Márcio, e uma situação também que nós comentamos aqui durante o intervalo, a respeito que, como a questão toda é nós nos trancarmos dentro das nossas casas, tem a questão do delivery. Né? Ou seja, o sujeito lá, eu ligo, peço para fazer entrega, faço a compra, tem entrega. Isso. Como é que está sendo feito isso hoje? É bem interessante essa pauta, porque subiu muito, né? Nesse período tem notícias que 102... Os valores. Os valores e a utilização dos serviços. E a utilização. Subiu 102%, eu vi ontem uma reportagem, eu vou ficar te devendo a fonte, peço desculpas até para o nosso telespectador, mas eu vi que o aumento de pedidos de comida, principalmente online, ele subiu 102%. Só que a nossa legislação, em alguns outros países, é diferente, mas a nossa ela é bem abrangente pró-consumidor. A legislação prevê que a responsabilidade pela compra, ela se dá até a entrega, ela abrange toda a cadeia de consumo. Toda a cadeia, eu comprei até a entrega. Até o destinatário final. Então, se você comprou, vamos usar o exemplo prático de comida. Comprei comida em determinado restaurante e o restaurante tem um serviço de delivery. Correto. Ele vai pegar, vai passar para o entregador vai levar até o consumidor. A responsabilidade ela é a mesma. A empresa que está vendendo a comida, ela responde por eventuais falhas ou defeitos que pode acontecer na questão da entrega. E isso aconteceu de as pessoas nos procurarem, de reclamar que, por exemplo, um lanche veio com algum problema. Com algum problema, está frio, ou não foi aquilo que eu pedi. A pizza está toda revirada, enfim, diversas outras situações.
e a empresa dizer, não, mas isso aí não é responsabilidade minha, é responsabilidade do serviço de entrega. E na verdade não é. Então o consumidor ele tem que ficar atento. Ele pode sim exigir da empresa essa questão de responsabilidade e a entrega. Márcio, então, conforme nós estamos falando assim, e essa palavra é uma palavra importante que o Dr. Márcio está falando para nós, é a questão do bom senso, porque nós estamos vivendo um período de exceção, como falei. Essa questão envolvendo o diálogo, a partir do momento em que aconteceu isso, deu voltar o contato imediatamente ao mercado, ao fornecedor. Até mercado, né? Porque hoje, aliás, é elogiável algumas condutas, né? Nós tivemos exemplos positivos diversos, muitos exemplos positivos. As redes de supermercados estão disponibilizando entregas grátis, inclusive, se você consumir um determinado número de produtos, desde que não exceda algumas necessidades, a entrega, se você não selecionar o horário, se você não, eu preciso para agora, aí é diferente. De tal a tal hora, a entrega é grátis. Isso é muito legal. Perfeito. Isso é muito legal. Perfeito. Muitas outras empresas, eu sei de hortifruti, né? Disponibilizando também serviço de entrega gratuita, bastando ligar, pedidos pelo WhatsApp. Então, nós temos exemplos positivos. Só que, claro, a entrega é gratuita, mas nem por isso ela não é responsável pela entrega também. Exatamente. Não interessa se ela está sendo paga ou gratuita. Não. A questão da responsabilidade na entrega é a mesma. Ela permanece. É a mesma. É uma oferta, né? Sim. É uma oferta que a empresa dá, faz parte da negociação, faz parte da compra. Correto. Não sei se ainda temos tempo. Tem, para nós finalizarmos. Eu queria fazer um alerta também de uma situação agora que surgiu bastante. Como as vendas online cresceram muito, nessa questão mais local da gastronomia, mas também de produtos mesmo. Certo. As lojas de e-commerce estão vendendo muito mais. Certo. Desde vestuário, alimentação, roupa, produtos, equipamentos. Sim. As vendas cresceram muito. Ao mesmo tempo, quase que na mesma proporção, os farsários. Né? A questão do golpe. A questão do golpe. Existe necessidade de consumidor tomar muito cuidado com a questão dos seus dados pessoais. Oferta de cartão de crédito, oferta de compra, qualquer alteração, verificar se o site na hora de fazer a compra é site seguro. Certo. Existe, né, o itemzinho, né, o cajadinho em cima, isso é preciso se relembrar disso. Verificar se o layout da página ele corresponde com o oficial. Com o oficial. Buscar entrar concomitantemente, ao mesmo tempo que está finalizando a compra, ver se as informações elas estão ok, né? Porque muitas vezes o site dá para se ver as diferenças. A questão da emissão do boleto, quando se faz a compra por internet, às vezes os golpes eles são até evidentes, mas no afã de finalizar a compra a gente acaba não vendo. Exato. Tem situações que o início do boleto é de um banco, o final é de outro banco e as informações não fecham, sequer só bate o valor. Então, o uso dos dados pessoais e as ocorrências de fraude, elas dispararam. Sem dúvida. Então, fica aqui um alerta, né, a todos os consumidores para tomar muito cuidado. Tem que se fazer, tem que se cuidar, tem que ficar em casa. Realmente isso... Correto. A saúde em primeiro lugar e é importante. Mas tome bastante cuidado. Maravilha. E se porventura, né, acontecer, sempre lembrar de documentar. Salvar os arquivos, salvar protocolos, ligações. Como é que se diz na questão do direito, Márcio? Fala, se não está escrito, não está dentro do processo, não está nos autos, não está no mundo. Não está no mundo. Né? Então é o seguinte, Isso por isso a importância de tudo estar documentado ali e materializado. Tem que documentar. Materializado. Isso aí. Márcio, quero te agradecer aqui imensamente esse tempo que tu disponibilizou aqui para nós. Tenho certeza absoluta que tirasses aí muitas dúvidas, né, das pessoas e sabemos também que existiria aqui uma série de outras situações, né, dentro do teu métier e dentro do teu know-how que pudesse ser debatido aqui por nós. Mas, Márcio, eu quero te pedir então, com a tua autorização,
Se algum telespectador tiver alguma dúvida, que ele possa trazer até nós e nós podemos canalizar contigo. Por tá bem? favor, estou à disposição. Maravilha, se precisar. maravilha. E a gente fica muito agradecido por isso. Imagina, e eu quero também, Márcio, tive aí no início da nossa conversa a informação do Silveira, né? Verdade. O Silveira está morando em Itaara, né? Isso. O Silveira foi um colega de polícia, né? Da Polícia Civil, em que trabalhou muito tempo com a gente. Então eu quero, Márcio, mandar um abraço aqui para o Silveira. Imagina. Né? Um abraço aqui virtual e daí depois tu transmite virtualmente para ele lá. Ele pode me cobrar, não, vou mandar o teu abraço ao vivo. Isso aí. Então, Silveira aí que foi um grande colega, um sujeito de uma competência ímpar, né, dentro da polícia e bom. Que hoje está merecidamente na reserva, está descansando aí junto à família. Silveira, um grande abraço. Márcio, então, mais uma vez, muito obrigado e qualquer coisa eu vou pedir socorro. Estou à disposição, precisando, legal. A gente retorna, espero que o conteúdo seja atrativo, sem dúvida nenhuma. Para os nossos telespectadores. Sem dúvida Foi um prazer ter sido convidado. Muito obrigado. Bem, pessoal, talvez a gente não tenha conseguido atingir todos os itens, né? Como nós falamos aqui, a questão do tempo, porque é um período que está sendo totalmente diferente, né, da nossa rotina e que está acontecendo várias situações. Por exemplo, aqui eu coloquei, o Dr. Márcio falou a respeito do golpe, cuidado com a internet, né? Como cresceu muito essa questão do meu online, né? De eu estar muito tempo junto à internet, aqueles aproveitadores de ocasião estão prontos para dar o bote. Uma outra situação que me ocorreu aqui quando o Dr. Márcio estava falando é a respeito de um número que normalmente está ligando aí para alguns celulares, que é o número 0136. Não atendam este número. Eles dizem que é uma pesquisa a respeito do coronavírus. E eles mandam um código para o celular e pedem que esse código retorne. Isto é para pegar os meus dados do meu telefone. Então, cuidado com esses números que vocês podem receber aí, né, Márcio? Olha aí, ó, também pela internet. Então, cuidado com isso. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, assim como eu falei aqui com o Dr. Márcio, ele está à nossa disposição. Vocês mandem aqui para nós, podem mandar pelo WhatsApp também, aqui para a TV, e aí nós fizemos chegar até o Dr. Márcio e a gente pode imediatamente mandar a resposta para vocês. Mas muito cuidado, né? Muito cuidado, muita prevenção nesta hora. Na dúvida, não adotem nenhuma postura. Na dúvida, pergunta para quem tem mais conhecimento, tá bem? Isto é um regime de proteção, tá bem? Eu quero aqui agradecer essa sintonia de vocês estarem sempre com a gente e lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras de forma inédita, às 21h15, depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 20h30 e depois sextas e domingos, às 23h. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Até! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades.